E quem não gosta de festa? E principalmente se é uma festa espiritual. Então, as mulheres da Assembleia de Deus no estado do Pará estão o dia inteiro deste sábado e à noite em festa. Coadespa 2026, com muita honra na Assembleia de Deus em Castanhal. Ainda dá tempo de participar nesta tarde e também à noite no Centro de Eventos Manuel Alves Ribeiro da Assembleia de Deus em Castanhal, e você é nosso convidado. Tempo de semear está no ar. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que é teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo
mês de maio é o mês todo dedicado às mães. Sabemos que o dia que nós comemoramos, o Dia das Mulheres, aliás, das Mães, já passou, mas o mês todo é dedicado a estas guerreiras que tanto têm se dedicado pela sua geração, pelos seus filhos. A palavra de Deus diz que uma geração contará a outra as grandezas do Senhor. Uma geração conta a outra os bons costumes, aquilo que é digno, aquilo que é lícito, educa, ensina, protege e prepara o cidadão de amanhã. Com algumas irmãs da Assembleia de Deus e suas filhas, nós queremos homenagear todas as mães que nos dão o prazer da audiência. Ao longo da minha fala, nós estaremos colocando as imagens de mulheres abençoadas, irmã Odaci, com suas filhas e netas, são 4 gerações, irmã Domingas com sua filha e neta, 3 gerações, a irmã Eloia com sua filha e neta, 3 gerações, a irmã Gisele, nossa pastora, com sua filha, contando sempre as grandezas do Senhor. E eu com meus filhos, que são herança do Senhor, sempre na missão de educá-los, preservar e preparar aquele cidadão que entregaremos à sociedade. E fica aqui a pergunta: que cidadãos nós mães estamos entregando para a sociedade de amanhã? Reflita e responda com muito carinho a todas as mamães do programa Tempo de Semear. Queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos adentrando o seu lar mais uma vez para transmitir um conteúdo muito importante extraído da Palavra de Deus. Diante de muitos temas que a Bíblia nos apresenta sobre fé, salvação, restituição, reconciliação, eu gostaria de falar de um tema que muitas vezes nós temos falado pouco, temos cantado muito sobre ele. É sobre o Espírito Santo, baseado no Livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, conhecido também como Dr. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 4. Medite comigo neste versículo que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Observe, falar sobre o Espírito Santo é falar da terceira pessoa. Que terceira pessoa? Daquela pessoa que lá em Gênesis, ainda na criação, na formação do homem, o pai, conversando com o filho, disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando ele disse façamos, ele estava se referindo ao Filho e ao Espírito do Senhor. Espírito esse que antes mesmo de ser separado a terra da água, de ser criados animais, de ter sido criado toda essa vegetação que os nossos olhos até hoje contempla, esse Espírito pairava sobre a face das águas. Deus, ao criar o homem, resolveu ter neste homem, neste ser humano, uma aliança, uma aproximação através do seu Espírito. É óbvio que o adversário, por sua sagalidade, por sua vez, já havia sido arremessado dos céus à terra em uma guerra que tanto Ezequiel como Isaías, o próprio Jesus também em Lucas capítulo 10, ele diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lembro-me quando criança, a minha avó, muito católica, ela contava essa história para nós. E nós ficávamos muito admirados lá no estado do Ceará. E ela dizia: meus filhos, meus netos, o inimigo quis subir, fazer o seu trono acima de Deus, acima das estrelas. E Deus, por sua vez, arremessou com a terça parte dos anjos que se transformaram em demônios. Antigamente eu achava que isso era apenas uma história, era apenas algum passatempo para fazer medo às crianças. A idade adulta chegou e nós sabemos perfeitamente a veracidade dessas coisas. Anjos que se transformaram em demônios, que atuam na terra, que atuam no mar, que atuam no espaço. Causadores, incentivadores do pecado, frágeis ao poder de Deus e resistente à força do homem. Nenhum homem é capaz de resistir de sua natureza à força dos demônios. É por isso que eu quero falar do Espírito Santo, este ser muito especial, essa pessoa de Deus na terra.
Antigamente, ele estava sempre presente dentro das folhas da Bíblia no Antigo Testamento, sobre Noé, sobre Abraão, sobre as 12 tribos, de uma forma assim um pouco difícil de se entender. Na travessia em que o povo saiu do Egito em direção à terra prometida, a presença do Espírito estava muitas vezes sobre uma nuvem, sobre uma coluna de fogo, estava dentro do coração de Moisés, mais tarde utilizando a vida de Josué. Só que teve uma vez que, ao analisar as Escrituras Sagradas, o próprio Jesus disse que era necessário ele morrer, subir aos céus, ficar à destra de Deus, para que assim o Espírito Santo pudesse vir. Esse texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos é exatamente o cumprimento desta grande promessa de Jesus. Foi crucificado, sabemos que ele morreu, sabemos que ele ressuscitou, e ao ressuscitar ele ainda fica 40 dias com seus discípulos, e em uma das reuniões ele disse: vão a Jerusalém, à festa de Pentecoste, aguardem lá, porque eu estarei enviando o Espírito Santo, o Consolador, ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos telespectadores, esse Jesus que promete, ele cumpre. Todos estavam tristes, é óbvio. Por quê? Por causa da morte de Jesus e agora a sua partida. Ele iria deixar os discípulos, iria deixar aqueles que ele curou, que ele libertou. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês, mas antes que isso aconteça, eu estarei enviando o Consolador. Quem é esse Espírito Santo? Naquele dia, uma igreja se encontrava em Jerusalém, em um cenáculo, aproximadamente 150 pessoas, mas é óbvio que existia bem mais que isso. O cansaço foi tomando conta à medida que se esperava esse Espírito Santo que Jesus tinha prometido. Passaram-se 1 dia, 2 dias, 3 dias e nada, mas no 10º dia, as Escrituras nos apontam que veio do céu um som como que o de um vento, veemente, impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam assentados, cantando, orando, e eles foram cheios da presença de Deus. Esse Espírito Santo é exatamente o que nos movimenta nessa terra. Temos angústias, doenças, tribulações, decepções, há barreiras de todos os tamanhos. Sabe o que nos motiva a ir à frente? Não é o nosso salário, não é o nosso emprego, não é a nossa saúde. O que nos motiva a caminhar, a fazer a obra de Deus, é um agente especial chamado Espírito Santo. Aquele que convence o homem do pecado. Aquele que nesse momento está levando esse programa, está levando uma palavra, está levando louvor. A quem me escuta por intermédio do YouTube, por intermédio da Rede TV, de um link que você recebeu de alguém neste momento. Você pode estar ausente de seu pai, ele já pode ter partido. Sua mãe possa ser que não exista mais. Seus filhos possam ter lhe abandonado, ou até mesmo seus pais. Mas saiba de uma coisa: pode a mãe esquecer do filho que amamenta? Há uma pergunta na Bíblia, e a própria Bíblia responde: sim, pode. Todavia o Senhor não esquecerá de ti. Eu quero falar do Espírito Santo. Ele não se limita a uma cultura, ele não se limita a uma vestimenta, ele não se limita a uma religiosidade. O Espírito Santo é uma pessoa que transforma o homem de dentro para fora. As religiões, a religiosidade procura manter a estética. Trabalha no homem, trabalha na mulher, de uma maneira que eles acham que, se apresentando para o ser humano, para o pastor, para o padre, para a sua religião, bem, está tudo sobre controle. O Espírito Santo é diferente. O trabalhar dele é interior. E existem muitas pessoas que têm um coração tão sujo, tão cheio de maldade, iniquidade, uma pecaminosidade muito grande. E só existe um ser capaz de mergulhar neste coração e arrancar tanta maldade. Não é o médico, não é o cardiologista, é alguém chamado Espírito Santo, que neste momento chega até você através deste programa para dizer: eu estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Posso cear com você e você comigo. O Senhor deseja abençoar seu coração. O Senhor, Espírito Santo, deseja arrancar esse ódio. O Espírito Santo deseja colocar na sua vida
paz, alegria em meio à guerra, em meio às dificuldades. É esse Espírito Santo que está preparando a igreja para o grande encontro com o noivo. É esse Espírito Santo que está colhendo vidas através do Evangelho, salvando o pecador, salvando as pessoas que estão no lamaçal do pecado, na angústia, desesperado, pensando em suicídio. É o Espírito Santo que diz: pare com isso, a sua alma tem preço, você tem valor. E eu quero testificar isso para você que me assiste agora, ouvindo essa mensagem. Você tem valor. Há uma canção que diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Sim, você é importante. Pode todos lhe desprezar, lhe abandonar. Há uma mão poderosa que se estende sobre você. E essa mão foi cravada na cruz, pregos perfuraram, mas o próprio Espírito ressuscitou dentre os mortos. Ele está lá, intercedendo por nós, o Espírito Santo, todos os dias, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos muitas vezes como orar. E eu quero te dizer que nesta hora, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Eu quero que Ele encaminhe uma saudade da igreja. Eu quero que Ele encaminhe para você uma saudade dos seus irmãos, de cantar no coral, da escola dominical, dos ensaios. Onde você estiver, aprisionado no pecado, liderado por uma carnalidade, eu quebro todas essas forças através desta palavra do meigo Espírito Santo e abençoo a sua vida. É tempo de voltar. É hora de voltar. Os dias são maus. O grande dia se aproxima. E o Espírito Santo está convidando você a reconciliar agora, a aceitar a Cristo como Salvador agora. Essa igreja foi tão cheia do Espírito Santo que ela se espalhou pelo mundo todo apregoando a salvação. Quando você é cheio do Espírito, você tem motivos para falar de Jesus. Você fala de um Deus que cura, que salva e que liberta. Senhor, eu oro neste momento, em o nome do Teu Filho amado Jesus, juntamente com dezenas e centenas de pessoas que estão nos assistindo. Eu sei que o Teu olhar está neste momento sobre as grandes cidades, sobre os vilarejos, sobre as colônias, os ribeirinhos, sobre as famílias, aquelas que estão passando momentos difíceis, aqueles que estão enfrentando uma grande barreira, que estão, Senhor, militando contra o adversário. Eu peço que a presença do Teu Espírito nesse momento possa irradiar por este programa, adentrando a sala, a cozinha, o quarto, todos os compartimentos desta casa. Eu peço que o Teu Espírito invada este coração angustiado, triste, desesperado, duvidoso e leve segurança, leve a paz, leve a libertação. Senhor Espírito Santo, abençoe todas essas famílias, essas pessoas que oram comigo agora, aonde tiver uma pessoa aceitando a Ti como Salvador, Jesus, perdoa-lhe seus pecados, que seu nome seja escrito no livro da vida. Reconcilia contigo neste momento, Senhor, esta mulher, este homem, este jovem, e traz salvação sobre esta casa. Oramos em o nome de Jesus. Recebe a sua bênção, o seu perdão, pois o Espírito Santo trabalhou na sua vida. Mestre, a tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo um vento frio. A embarcação vai afundar. Aleluia. Vai não. Jesus está no barco, aleluia. Filho, tanto que eu te ensinei como deverias confiar, e os meus milagres te mostrei para a tua fé multiplicar.
Você, o barco e o mar, foi eu quem fiz. E só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Porque fica reclamando, murmurando, resmungando. Homem de pouca fé. Aleluia. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Às vezes, as lutas da vida nos fazem esquecer de quem está no barco. Mas no barco que Jesus está, jamais ele afunda, jamais ele afunda. Receba em nome de Jesus, aleluia. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Porque fica reclamando, murmurando, resmungando. Homem de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Amém, que Deus lhe abençoe. E com muito carinho, vai o nosso abraço para as irmãs que congregam no Templo Central da Assembleia de Deus. A irmã Ivanilde, nossa querida irmã, companheira ali do Jardim de Deus no Templo Central. E a irmã Alice, a irmã Maria Alice Rodrigues, essa guerreira, pioneira, professora, eterna professora da Escola Bíblica Dominical. Nossos parabéns com muito carinho e mandamos aquele abraço para a irmã Marina Daiane, o esposo Rubens e sua filhinha Radassa, do Conjunto Infantil da Assembleia de Deus, Templo Central. São pessoas que nos dão o prazer da audiência. Eu quero mandar um abraço também para Raimundinha, o irmão Edson, lá no bairro do São José, e sua família, que sempre carinhosamente nos assistem. O nosso abraço e obrigada pela sua audiência. E então chegamos ao final do programa, com nossos agradecimentos a Deus e a você pelo prazer da sua audiência. Sempre lembrando que no próximo final de semana nós temos aquele encontro marcado e até lá, se Deus quiser.